Hi guys! No nosso vídeo de hoje nós vamos falar sobre os numbers. E às vezes você pode pensar assim, os numbers eu já conheço, eu já sei, é do inglês básico. Mas a gente também vai abordar algumas expressões como dizer datas, números de telefone, tudo isso envolvendo os numbers em inglês. Para os que não me conhecem, eu sou Maureen Sonsin, teacher de inglês. E queria te dizer a mesma coisa, esse canal é por você, é para você. Portanto, se inscreve aí, ative as notificações para você estar sempre sabendo quais são as novidades do inglês que a teacher Maureen preparou para você. Shall we? Bora pro vídeo? Vamos começar pelos números de 1 a 10. Vamos lá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. Ressaltando 3 pronúncias. O to, que é a mesma coisa que você está pronunciando to de mastigar. O 3, que tem aquele sonzinho que você faz 3. Se você falar tree, você vai estar falando árvore, porque é outra palavra, outro vocabulário. O 8, vocês podem falar 8 ou 8. Muitos nativos falam 8, engolem o finalzinho, mas enfim, dependendo muito do sotaque da pessoa, da pronúncia, do local, da região, então isso vai variar um pouquinho, mas 8 tá certo também, tá bom? Logo depois nós temos o 11 e o 12, que são os 11 e 12. E aí a gente começa os teens, que são 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19. Lembrando que o teen, você pronuncia ele um pouquinho mais longo. Por quê? Se você pronunciar 80 ou 19, fica parecendo que você está pronunciando o 80 ou 90. Então, prestem bastante atenção que a stress syllable, a sílaba forte é o teen. Então, você vai falar 18, 19, 17. Não se esqueça disso. A pronúncia do teen, ela é mais forte quando você está falando a palavra. A palavra teenager quer dizer adolescente, por isso o uso do teen. 13, 14, 15, 16 e por aí vai os teens. Então, nas casas decimais, exceto o 11 e o 12, todos os outros, do 13 ao 19, vão ter a terminação teen. Lembrando de teen, lembrando de fazer aquela pronúncia stress mais alta, né, tônica, e alongar um pouquinho na hora de pronunciar. Teen, 16, 17, tá joia? E agora vai ficar muito mais fácil. Por quê? Você já sabendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, você já consegue falar todos os outros. Porque você só vai precisar memorizar agora o 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Por exemplo, 20, 20 ou 20, alguns pronunciam 20. Então, se você quiser falar 21, você vai falar 21, 21. E aí vai, 22, 22, 23, 23. E você vai seguindo nessa sequência, você fala o 20 e o número que você quer falar depois, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ou 10, dependendo do número que você quiser falar. E o próximo vai ser o 30, que é o 30. E aí a sequência segue a mesma. Se você quiser dizer 31, você vai dizer 31, 32, 33, 36, 36. E por aí vai a sequência até o 39. Para falar o 40, a gente vai falar o 40 ou 40. Alguns pronunciam 40 ou 40. 40 ou 40. E a sequência é a mesma que a gente já está fazendo. 41, 42, 43 e por aí vai, tá bom?
49 até chegar ao 50, que é o 50. E você, muito facinho, continua na mesma ideia de todos os outros. Vai ser 51, 52, 53, 53 e vai nessa sequência até o 59 e chegar ao 60. 60 é o nosso 60. E aí você, do mesmo jeito, sem ficar entediado, você vai falar 61, 62, 63, 63, 64, 65 e assim por diante, até chegar ao 70, 70, 72, 75, 76 e assim sucessivamente você vai seguindo na casa dos 70, até que chegamos até e enfim chegamos ao 80, que é o 80, 80, que alguns falam. Então você vai seguir 81, 82, 83 e por aí vai. E o 90 e o 90 é o nosso 90, que você vai falar do mesmo jeito. 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 e por fim o 100, que é o 100, ou você pode dizer também 100, que todos os dois são a mesma coisa. Você pode dizer 100 ou 100. Fiquem ligados, porque daí para frente você só vai mudar também o one. Você vai dizer 200 para 200, 300 para 300, 400, 400, 500, 500, até chegar a 1000. 1000 é aquele sonzinho também. 1000. Então é 1000 em inglês. E para você dizer 2000, você segue a mesma lógica. Você vai dizer, muito parecido com o português, você vai dizer 2000, 3000, 3000, 3000, 4000, 4000, 9000, 9000. Então, o 1000 é a casa do 1000. Então, o 1000 é o 1000. Sempre que você quiser dizer um número que seja 1000, você vai dizer 1000, 2000, 3000 e assim sucessivamente. Se você quiser falar 2350, você vai dizer 2350. 1300, 1300, 1350, usando o and, que é uma conjunção aí que você acrescenta informação, que é o nosso e. E quando quisermos falar milhões, você vai dizer 1 million, 2 milhões, 2 million. Lembrando que million é sempre million sem S. Não é igual ao português que você vai falar 1 million, 1 milhão, 2 milhões. Não, você fala 1 million, 2 million. Igualzinho, não acrescentando S, não levando para o plural, como a gente pensa aqui no Brasil, certo? E aí, bilhões. 1 billion, 2 billion, trilhões. 1 trillion, 2 trillion. E aí, vai para muitos números que eu já tô até cansada de contar. Aí já tá bom. E agora, para você dizer ano em inglês, se você quiser, por exemplo, dizer 1999, você pode sim dizer 1999. Pode sim, tranquilo, mas fica muito mais fácil e eles costumam fazer desse jeito, que é dividir. Você vai falar 1999, 1999,
1999, que é você dividir 19,99. Vai dar no mesmo, você vai estar dizendo o número 1999 do mesmo jeito quando você está se referindo a ano. Chegando no ano 2000, você pode dizer 2000. Você pode dizer 2000 tranquilo, porque aí é o jeito que eles falam mesmo, 2000. Agora, se for 2017, 2020, você pode dizer 2020. Se você quiser dizer, por exemplo, 2019, você pode dizer 2019, que você divide os dois e eles vão entender do mesmo jeito, vão entender que você está falando 2019 em inglês, se referindo a um ano do nosso calendário. Por exemplo, se você quer dizer, para falar, por exemplo, quando você nasceu, você vai dizer assim, I was born in 1976. Eu nasci em 1976. Eu dividi 1976. I was born quer dizer eu nasci. Então, se você quiser dizer a frase eu nasci em 1976 ou qualquer outro ano, você vai dizer I was born in 1976. Uma outra coisa para falar sobre ano em inglês, por exemplo, se for 1900, 1800, 2000, você pode dizer assim, você pode se referir quando a gente quer falar assim os anos 90, os anos 80, você pode dizer in the 90s, in the 80s. Você pode botar o IS que você está se referindo àquela década, àquele ano, certo? Para falar números de telefone, você pode falar um por um, mas você pode também, por exemplo, quando tiver dois números iguais, você vai dizer double. Por exemplo, se o telefone for 9952, você pode dizer 9952. Uma outra coisa também é quando eles falam o zero, quando eles falam o zero, que é o nosso zero. Se o telefone for 5804, 5804, eles vão dizer 5804. Eles vão falar o zero como O, que é o O do nosso alfabeto. Lembrando que os números também, aqui no Brasil a gente fala meia se referindo a 6, mas lá eles não têm essa questão de meia ou tipo 5624. Não, eles vão falar 5624. Então, só relembrando, números iguais, eles falam double, double three, double three, double four, double six, quando tiver 26 ou 24, quando o número for dobrado. E o zero, você pode falar o zero também. E o zero, você pode falar o zero, mas eles usam muito o, que é o nosso O. Tá joia? Agora nós vamos falar um pouquinho sobre os ordinais, que são primeiro, segundo, terceiro, quarto, que também é muito simples, mas muitas vezes as pessoas se pegam. Gente, por que tem aquele ST na frente do 1? Por que tem aquele RD? Muitos alunos me perguntam isso. E aí sim eu faço aquela explicação para eles poderem entender que esses são os números ordinais. Por que o 1 tem um ST depois? Porque quando você escreve primeiro em inglês, você escreve first. E a palavra first termina com ST. Aqui no Brasil a gente usa aquela bolinha para dizer primeiro, mas lá eles usam ST porque se refere ao first. Tira as duas últimas letras e coloca em frente do número. Já o segundo você fala second. Então ele termina com ND. Então, ND, automaticamente, a gente já coloca lá em frente ao número 2. Então, vai ficar second. 2, ND. 3, terceiro. Como que a gente fala o terceiro? É third. Termina com RD. Então, a gente automaticamente já bota o RD ali na frente do número 3 para dizer terceiro.
Aí começa a ficar de boa. Você vai colocar TH em todos. Por quê? A partir do 4, você sempre vai pronunciar fourth, fifth, sixth, seventh. Todos vão ter esse THzinho no final. Então, 4 vai ser 4, quarto vai ser 4 TH. Quinto, 5 TH. Até chegar ao 20, que é o 20. Para você falar 20º, você vai falar 20th, com TH. Então nós temos 9th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th. Todos eles com TH no final. Aí a gente volta ao nosso ciclo anterior. Porque se você quiser falar 21º, aí você vai ter que dizer 20 ou 21st. Então a palavra primeiro é first, termina com ST. Então você tem que colocar 21st, 21 ST, porque tem a palavra first. 22º vai ser 22nd, seguindo a mesma linha do 21st. Se tem a palavra segundo, você vai usar second, ND, 22, ND. E assim segue a sequência. Se você quiser falar, por exemplo, 23º, você vai dizer 23rd, RD. Você vai botar o 23, RD, porque tem a palavra third nesse número. E a partir do quarto, todos vão ser TH, que vai ser 24th, 25th, todos com TH no final. E aí volta o ciclo até o 30th, que vai ser o 30º, 31º, 31st, 32º, 32nd, com ST, ND, seguindo essa sequência. E esses são os números ordinários. Muitas vezes falamos dos números ordinais para nos referirmos a andares em apartamentos, mas também aí você pode dizer first floor. I live in the first floor. I live in the first floor. Eu moro no primeiro andar. E assim sucessivamente. Second floor, third floor, terceiro andar, quarto, fourth floor. Então você usa muitos números ordinários. Então você usa muitos números ordinais para se referir a andares de apartamento. Agora, se você quiser dizer o número do apartamento, você pode dizer da seguinte forma: apartamento 203, por exemplo, você vai dizer número por número, você vai dizer 203, que é 203. Você fala o 2, o 2, o, que é o 0, que eles falam, 3. Apartamento 507, 507. E por aí vai, você pode dizer os números de apartamentos desse jeito. Uma outra coisa que a gente tem dificuldade às vezes é de falar o nosso próprio número de telefone, não é? O ideal é você sempre memorizar, porque você sempre você já decorou falar em português, às vezes você não lembra e você fica todo confuso para falar o seu próprio número de telefone. Então, uma dica que eu dou é você sempre ficar repetindo aquele número de telefone seu, porque sempre que você for pego em alguma situação que você tem que falar o seu número de telefone em inglês, para você não ficar bugado, tá bom? Uma outra situação é quando você estiver numa ligação telefônica e você precisar ouvir o número de telefone de alguma pessoa, algum número de alguma pessoa. E a pessoa às vezes fala muito rápido e a velocidade é muito complicado pra gente às vezes. Por quê? É muito complicado pra gente às vezes, porque muitas vezes a gente precisa meio que decodificar aquilo para poder entender e escrever. Você tem que ouvir, escrever e ao mesmo tempo dar atenção à pessoa, e a pessoa vai falar muito rápido com você. O que acontece? Você pode usar algumas expressões, algumas falas. Por exemplo, se você quiser pedir para a pessoa falar um pouquinho mais devagar, você vai dizer:
Could you speak slowly, please? Ou você pode também pedir para a pessoa repetir. Você pode falar, could you repeat, please? Então, essas são algumas expressões, algumas formas de falar os números em inglês, e fica aí a dica para vocês poderem usar de agora para frente, tá bom? E é muito bom ouvir vocês. Então, sempre que você tiver alguma dica de alguma aula que você queira aprender, que você queira saber, algum assunto que você achou interessante, você queira se aprofundar, manda para mim as dicas, manda aqui no comentário que eu leio e a gente procura preparar uma aula para você. Como eu disse, esse canal aqui é por você. Me segue também lá no Instagram, @morinmaps, que lá também tem muita dica para vocês. Tá joia? Um beijo no coração para todos e até o próximo vídeo.